Olá, crianças! Para hoje vamos pedir as bênçãos divinas e agradecer por mais um dia com saúde e na companhia de nossos familiares. Amém, pessoal? Então vamos lá. Hoje nós vamos falar de entrada das bandeiras e a mineração na nossa aula de história. As bandeiras eram expedições que saíam de locais próximos ao litoral e partiam em direção ao interior do Brasil. Essas pessoas, elas buscavam por ouro, prata e plantas. Naquele tempo eles tinham muito interesse pelas especiarias, como castanha, cravo, pimenta, canela e também plantas medicinais. Para colonizar e explorar as riquezas dessas terras, lá em 1534, o rei de Portugal dividiu as terras brasileiras em 15 lotes que ficaram conhecidos como capitanias hereditárias. Essas capitanias eram hereditárias porque passavam de pai para filho, eram heranças, tá, pessoal? Então, observe aqui nesse mapa, aqui são os lotes que foram divididos, ok? Os bandeirantes, que eram pessoas vindas lá de São Paulo, eles enfrentavam muitos perigos, como animais selvagens, para poder desbravar esses territórios. Então, observe aqui na página 29, como essas pessoas se vestiam. Olhem bem, aqui a gente está vendo alguns indígenas que carregam os pertences da excursão, não é? E nessa caminhada desses bandeirantes rumo ao interior do Brasil, por onde eles passavam, eles plantavam milho, não é? Para que as pessoas que viessem em outras expedições, elas pudessem ter alimento. E isso aí fazia também com que outras pessoas viessem habitar essas regiões, tá bom? Então, pessoal, as expedições elas partiu da Vila de São Vicente, lá em São Paulo, e elas sempre seguiam os cursos dos rios com a ajuda dos indígenas no decorrer dos anos. Esses indígenas, eles conheciam as direções corretas para chegar a determinada parte do território. Eles também conheciam o curso dos rios e os perigos das matas. Bem, gente, vamos aqui na seção Vamos Brincar. Na página do material de apoio, há algumas ilustrações que representam elementos que faziam parte de um acampamento bandeirante. Destaque as imagens corretas e monte um cenário histórico conforme o que foi estudado. Em seguida, analise as transformações no ambiente. Bem, pessoal, vocês vão montar sua atividade aí na sua casa e na nossa próxima aula de história, cada criança vai apresentar como ficou a sua atividade, ok? Então, ao abrirem caminho pelo interior do território, os bandeirantes também encontraram locais com minas de ouro. Muitas pessoas se dirigiram até essas regiões mineiras e assim surgiram Vila Rica, atual Ouro Preto, e Minas Gerais, e Arraial de Santana, uma vila que se tornaria a cidade de Goiás, em Goiás. Gente, mas vamos aqui verificar que os bandeirantes, eles escravizaram muitos indígenas, mas vários deles resistiram à escravidão e enfrentavam os bandeirantes. A notícia do descobrimento de minas de ouro logo se espalhou pelo Brasil, fazendo com que muitas pessoas do litoral e até mesmo de Portugal migrassem para as regiões das minas, buscando
enriquecer com a exploração do ouro. Então, assim, por causa da chegada de tantas pessoas de diversos lugares, como paulistas, bandeirantes, europeus, indígenas e africanos escravizados, iniciou-se a formação de vilas voltadas para o trabalho em mineração. Então, observem aqui um selo do Brasil, do ano de 2011, é uma série Cidades Históricas, 300 anos de Ouro Preto. Então, isso aqui é uma imagem lá de Ouro Preto. Ouro Preto, em Minas Gerais, chamava-se Vila Rica, por causa da riqueza decorrente da extração do ouro de suas minas. Então, como eu já falei para vocês, isso aqui é um selo comemorativo. Vamos à página 31. Inicialmente, o ouro foi encontrado nas margens dos rios, o ouro de aluvião. E os trabalhadores utilizavam peneiras para conseguir separar o metal de outros elementos. Depois o ouro passou a ser explorado nas encostas dos morros e assim iniciou-se a mineração realizada por africanos escravizados. Como muitas pessoas se deslocaram para a região e o número de novos moradores aumentou, alimentos começaram a faltar nas vilas e cidades. Dessa forma, tropeiros passaram a abastecer esses locais com a venda de seus produtos. Eles iam de cidade em cidade transportando produtos em mulas e atravessando o interior até as regiões litorâneas. Os tropeiros abasteciam as vilas e cidades com alimentos e animais. Nestas ilustrações de Debré, os integrantes da tropa estão em um local de descanso. No centro da imagem, um escravizado carregando um saco de pele utilizado para transportar alimentos como queijo e grãos que seriam comercializados em diversos locais. Vamos então para a seção Interpretando, aqui na página 32. Observe essas duas imagens e vamos lá. A extração de minério pode ser realizada de muitas maneiras. Ligue as imagens que retratam tipos de mineração à descrição correspondente. A extração do ouro de mina, lavra, é realizada por meio da escavação na terra e na rocha, como nós estamos vendo aqui. O ouro de aluvião é aquele encontrado em riachos e nas margens dos rios para ser achado. É necessário utilizar uma peneira para separar o minério. Vamos ao item A. Que tipo de mineração extrai menos ouro? A mineração do ouro de aluvião. Indique o tipo de mineração que causa maior impacto no meio ambiente. Gente, aí é a mineração do tipo lavra. Vamos à próxima página. Assim como no sertão nordestino, no sul do Brasil, proprietários rurais viviam da criação de gado bovino. Também usado para o fornecimento de carne, leite e couro. Os tropeiros, com suas tropas de mulas, percorriu do sul do Brasil até a região das Minas Gerais e lá vendiam seus produtos, amenizando a falta de alimentos. Vamos à seção lápis na mão. Leia esta imagem. Bem, nós observamos aqui uma imagem de duas pessoas trabalhando aqui na beira de um rio. Vamos ler a legenda? Lavagem de ouro em 1880. Isso aqui é uma fotografia, tá? Então vamos lá. De acordo com o que você estudou e com base na fotografia, responda às questões. Que atividade foi registrada na imagem? Foi registrada a mineração de ouro às margens de um rio. Item B.
Que pessoas realizavam a atividade retratada? Como nós estudamos, em sua maioria eram pessoas escravizadas trazidas forçadamente do continente africano. Item C. Que grupos de pessoas também foram responsáveis pela fundação de vilas ligadas à atividade retratada? Os bandeirantes e os europeus. Desembaralhe as sílabas e descubra o nome do grupo responsável por abastecer a região de Minas Gerais com alimentos. Foram os tropeiros. Vamos aqui na página 34. Se precisar, dê uma pausa no vídeo e confiram as suas respostas. Responda às questões e complete a cruzadinha a seguir. O conhecimento desses povos foi muito importante para as bandeiras desbravarem o interior do Brasil. Então, foram os indígenas. Alguns sertanejos criavam bois ou vacas, portanto, eram criadores de gado. Tipo de ouro minerado nas margens de rios. Aluvião. Primeira vila do Brasil. São Vicente. As embarcações dos indígenas eram as canoas, tá? Então, a resposta correta é canoa. E agora vocês podem aí completar a cruzadinha com as palavras que vocês completaram na questão anterior acima. Vamos lá. Então, é só colocar e não esquecendo de escrever com letra de forma ou letra em caixa alta, tá? Vamos lá na quarta questão. Escreva 3 objetivos das expedições bandeirantes. Vamos lá. Buscar ouro, pedras preciosas, especiarias ou capturar indígenas. Quinta questão. Que consequências a chegada dos portugueses causaram às etnias indígenas? Algumas etnias se juntaram aos portugueses, outras se deslocaram para o interior e muitas desapareceram. Bem, pessoal, mais uma aula chegou ao fim. Beijo no coração de cada um de vocês.